E aí, pessoal? É um prazer dar as boas-vindas a todo mundo para mais esta análise produzida pela Forge College. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é literalmente a base para qualquer transição séria da Ethereum para Solana. Na nossa última conversa, a gente colocou a mão na massa com eventos e erros, certo? Mas agora a gente precisa dar um passinho para trás. Imagina só o pesadelo que é tentar traduzir um ecossistema inteiro de contratos inteligentes de Solidity para Rust e Anchor sem ter um plano sistêmico. É tipo tentar traduzir poesia antiga usando um dicionário de bolso e muita, mas muita esperança. Simplesmente não escala. Então a ideia hoje é transformar todo esse caos num processo redondinho e totalmente estruturado. Pensa comigo por um segundo. Traduzir sem um sistema é exatamente como tentar construir um arranha-céu gigante sem uma planta baixa. Para uma cabaninha no quintal, até funciona, mas para uma torre imensa fica caótico e insustentável rapidinho. Porque, olha, mover uns trechos de código isolados é uma coisa, agora criar um registro de tradução massivo para uma equipe inteira usar, aí o jogo muda completamente. A gente tem que colocar o chapéu de arquiteto primeiro, ou seja, estabelecer um plano mestre que seja totalmente reprodutível antes mesmo de apertar o primeiro parafuso ou escrever a primeira linha do catálogo. Faz sentido, né? Então, bora ver a nossa agenda. Ela vai ser o nosso índice para o esquema arquitetônico de hoje. Rapidamente a gente vai passar por o caos do código, depois definir o escopo e a taxonomia, entender a fundo os metadados, dar uma olhada no código lado a lado, montar o nosso fluxo e avaliação de qualidade e, por fim, fechar com tudo pronto para traduzir. Vamos direto para a primeira fase do nosso projeto, o escopo e a taxonomia do catálogo. Basicamente, é aqui que a gente desenha as nossas fronteiras. Sabe qual é o segredo de qualquer projeto de sucesso? Limites muito bem definidos. Se a gente não bater o martelo sobre o que entra e o que fica de fora, o nosso catálogo vira rapidinho aquela garagem super bagunçada onde ninguém acha a ferramenta certa. A gente precisa separar o joio do trigo. O que está no escopo? A intenção é focar naqueles padrões canônicos da EVM que exigem uma tradução mais robusta que não seja trivial para a Solana. Coisas fundamentais como propriedade, controle de acesso, custódia de ativos, proteção contra a reentrância. Aqueles padrões de Solidity que se repetem o tempo todo. E o que fica de fora? Padrões que dependem puramente de infraestrutura externa, tipo oráculos off-chain ou roll-ups de Layer 2. A não ser, claro, que eles interagem de um jeito muito profundo com o modelo de contas do Anchor. Ter essa fronteira super rígida é o que mantém o nosso trabalho focado e as traduções perfeitas para a comparação. E para não virar bagunça lá na frente, a gente usa uma taxonomia. Tem aquela piada clássica entre desenvolvedores, né? Que as duas coisas mais difíceis na ciência da computação são invalidação de cache e dar nome para as coisas. É a pura verdade. Então, para poupar a equipe desse sofrimento diário, foi definido um conjunto enxuto e super estável de tags: controle de acesso, pagamentos, gerenciamento de estado, eventos e erros, e interações externas. Usando essas tags padronizadas, a gente consegue filtrar e buscar tudo no catálogo por código mesmo, sem dor de cabeça nenhuma. Fronteiras definidas? Ótimo! Agora a gente passa para a identidade do padrão, focando nos metadados. Vocês podem pensar nos metadados como uma verdadeira ficha de registro de patente de engenharia. Cada entrada no catálogo tem que ter esses campos rigorosamente preenchidos. E não é só burocracia, tá? Essa é a base de sustentação que faz o catálogo ser escalável de verdade. Tem que ter um ID fixo, um título fácil de ler, a categoria usando aquelas tags que a gente acabou de ver, uma frase curtinha explicando o problema, os exemplos de código em Solidity e Anchor, links para os testes, diagnósticos detalhados e a versão. O grande pulo do gato aqui é a consistência. Como essa estrutura é feita para ser lida por máquinas, os nossos pipelines de CI conseguem rodar verificações automáticas. Assim, a gente garante que nenhuma tradução quebrada ou pela metade seja aprovada. O esquema de metadados, seja ele em JSON ou YAML, funciona como a cola mágica que une a precisão que a máquina precisa e o contexto que nós humanos entendemos. E aqui vai uma regra de ouro. Esse esquema exige um resuminho super amigável de, no máximo, umas 2 ou 3 frases. Por que isso é tão vital? Porque quando alguém for revisar o código, a pessoa já entende de cara as principais diferenças semânticas e as escolhas que foram feitas para aquela tradução existir. Isso literalmente economiza horas de leitura de código só para tentar entender os trade-offs. É uma mão na roda. O que nos leva perfeitamente para a nossa próxima sessão, o código lado a lado. Vamos colocar essas fundações sobre o microscópio. O formato lado a lado é a ferramenta mais importante de todo o catálogo. Quando a gente faz isso, a diferença de paradigma simplesmente grita.
A intenção original lá do contrato em Solidity é mapeada diretamente contra a nova implementação idiomática do Anchor. Olha como funciona. No mundo do Solidity, a gente tem aquele clássico modificador onlyOwner que checa tudo ali na hora e em tempo de execução. A função começa a rodar e ele pergunta, opa, quem é você? Já no Anchor, a dinâmica muda. A verificação de propriedade usa uma restrição de conta declarativa, o has1 igual owner. A checagem acontece de forma elegante antes mesmo da instrução principal ser executada, sem contar que o Anchor pede a serialização explícita do tamanho da conta. Essas diferenças operacionais profundas têm que ser anotadas de forma muito clara. E a história não acaba por aí, não. Os erros também são tratados de um jeito muito distinto. No Solidity, muitas vezes a gente joga um simples revert com um textinho tipo not owner e vida que segue. Já no Anchor, o jeito certo e idiomático é usar códigos de erro personalizados e bem definidos, como um custom error invalid address. A nossa documentação no catálogo tem a obrigação de registrar essas diferenças nos modos de falha. Ah, e os custos. A gente precisa documentar sempre o contraste entre queimar gás na rede Ethereum e utilizar as unidades de computação na arquitetura da Solana. Com o código muito bem compreendido, como a gente produz isso em escala? É a hora do fluxo e da avaliação de qualidade. Pessoal, pensem nisso como uma verdadeira linha de montagem industrial, garantindo aquele controle de qualidade implacável em todas as traduções. São 5 passos diretos. Passo 1, selecionar e minimizar o código original. Passo 2, rascunhar a tradução em Anchor. Passo 3, documentar o mapeamento. Passo 4, escrever os testes. E passo 5, avaliar e pontuar. Mas atenção aqui, o passo número 1 é absolutamente crucial. Minimizar o exemplo do Solidity primeiro tira todo o ruído. A gente joga fora o que não tem a ver com o padrão. Assim, quando chegamos no passo 4, os testes focam puramente na essência daquele padrão e não em distrações inúteis. Mas aí, como a gente sabe se a tradução ficou boa de verdade, com métricas? A primeira é a métrica de fidelidade, que vai de 0 a 5. Ela serve para medir a equivalência comportamental. Se uma tradução tirou nota 5, perfeito. Ela tem paridade comportamental total com o original. As transições de estado e as falhas são idênticas. Agora, qualquer pontuação menor que 5 significa que os desvios precisam ser justificados meticulosamente lá na parte de diagnósticos dos metadados. A segunda métrica é a de idiomaticidade, também de 0 a 5. Ela existe exatamente para cortar aquele péssimo hábito de copiar e colar a lógica da EVM no automático. Uma nota alta aqui recompensa de verdade as traduções que abraçam e tiram proveito da arquitetura nativa da Solana, usando as restrições de contas do Anchor de forma inteligente, os PDAs, a serialização explícita e os tipos nativos da linguagem Rust. A combinação matadora dessas duas notas garante que o código não só funcione do mesmo jeito, mas que ele pertença 100% ao novo ecossistema. Estamos quase lá. Chegamos à nossa conclusão. Prontos para traduzir. Para amarrar tudo que a gente viu, é super importante manter esses princípios-chave em mente para entender como esse modelo teórico abre as portas para produção em larga escala. Toda entrada vai ser validada por máquina via esquema JSON, o mapeamento semântico tem que ser transparente, o fluxo tem que ser sempre reprodutível e a regra de ouro para qualquer um mexendo com a arquitetura de software, a clareza sempre vence a complexidade ou a engenhosidade. Escrever código super complexo só para se achar o espertão não ajuda a equipe. O objetivo final é ser claro. Documentar divergências intencionais não é admitir um erro, é exatamente o segredo para o sucesso do trabalho colaborativo. Para fechar, eu deixo essa provocação no ar para todo mundo pensar. Como essas regras super rigorosas vão transformar a sua próxima tradução no mundo real? Vale muito a reflexão agora, porque na nossa próxima lição prática, a gente vai tirar a teoria do papel e aplicar tudo isso na construção real e definitiva do catálogo. Lembrando, pessoal, esta análise foi orgulhosamente produzida pela Ford College. Se quiserem ir mais fundo nesses princípios e aprender tudo sobre o universo e desenvolvimento na Web3, deem um pulo lá no site oficial em ford.college. Valeu demais pela companhia hoje e até a próxima!